Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como já sabem, sou Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou corrigir as questões propostas na avaliação diagnóstica de março de 2021 para Ciências Humanas e Ciências da Natureza do 7º ano do ensino fundamental. Como já é de costume, vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho da notificação, deixar sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Caros alunos, compartilhem esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim você e eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. E para você, professor, você pode compartilhar esse vídeo com seus alunos para que eles possam também corrigir as atividades caso já as tenham feito. Bom, a avaliação diagnóstica da Secretaria de Estado de Educação em Minas Gerais, de Ciências Humanas e Ciências da Natureza para o 7º ano do ensino fundamental. Caro aluno, se você já fez a avaliação diagnóstica, então é hora de você fazer a correção. E para os professores, envie esse vídeo para seus alunos para que eles possam então fazer a correção necessária. Atividade 1. Leia o texto abaixo. Servos. Do ponto de vista social, podemos observar que a força de trabalho destes camponeses era sistematicamente explorada pelos senhores feudais. Essa relação desigual pode ser justificada pelo fato do servo, além de ceder parte do seu tempo no cultivo das terras do seu senhor, também devia oferecer uma parte de sua produção para o pagamento das chamadas obrigações feudais. Bom, de acordo com o texto, a servidão na Idade Média era uma... Pessoal, letra A, forma de organização do trabalho. Atividade 2, leia o texto abaixo. Os romanos acreditavam que os dirigentes, especialmente em épocas dificultosas, eram protegidos e orientados pelos deuses. Quando Octávio morreu, no ano 14 d.C., o Senado criou um corpo de sacerdotes augustais para assegurar o seu culto. Até a própria família do imperador foi divinizada, multiplicando-se por todo o império templos dedicados ao culto imperial. Esse texto apresenta uma prática na Roma Antiga e se relacionava religião e política, pessoal. Letra D. Atividade 3, leia a afirmativa abaixo. Na sociedade romana, as pessoas eram diferenciadas entre livres e escravos. Os cidadãos não eram considerados todos iguais e livres e dividiam em categorias de classes. A participação nas atividades político-administrativas era restrita a uma parcela mínima. Aos cidadãos ativos, nem todos podiam ocupar cargos políticos e administrativos. Bom, de acordo com essa afirmativa, a sociedade romana da antiguidade promoveu a letra B, galera, desigualdade na condição da cidadania. Atividade 4, leia o texto abaixo, democracia ateniense. Anterior à implementação da democracia em Atenas, a cidade-estado era controlada por uma elite aristocrática, oligárquica, denominada de eupátridas, ou bem-nascidos, os quais detinham o poder político e econômico na polis grega. Entretanto, com o surgimento de outras classes sociais, comerciantes, pequenos proprietários de terra, artesãos, camponeses, etc., a aristocracia resolve rever a organização política das cidades-estados, o que mais tarde resultou na implementação da democracia. De tal maneira, por volta de 510 a.C., a democracia surge em Atenas através da Vitória Clístenes, considerado o pai da democracia. Ele liderou uma revolta popular contra o último tirano grego, Hípias, que governou entre 527 a.C. e 510 a.C. Bom, de acordo com esse texto, ao longo do tempo, a organização política de Atenas passou a ser pautada na letra C, pessoal, participação de diferentes setores populares. Atividade 5. Observe a imagem abaixo. Nós temos aqui uma imagem da representação da história de Rômulo e Remo, fundadores de Roma, em 753 anos antes de Cristo. E essa imagem retrata um marco bem histórico por meio de uma representação de quê? De um mito, letra B. Atividade 6.
Leia o texto abaixo. Roma ficou marcada por ser um império de grande extensão territorial e principalmente forte na economia. Porém, quanto mais o tempo passava, os romanos queriam mais, e dessa maneira continuaram toda a política de expansão territorial e econômica através da obtenção de terras e escravos. Bom, após ler o texto, pessoal, vamos responder à questão seguinte. Esse texto mostra que a ampliação do território no Império Romano provocou o quê? Letra C, o aumento do número de escravos. Atividade 7. Leia a narrativa abaixo. O Império Romano foi uma das sociedades antigas onde a utilização da mão de obra escrava teve a sua maior significativa importância. Em geral, os escravos trabalhavam nas propriedades dos patrícios, grupo social romano que detinha o controle da maior parte das terras cultiváveis do Império. Assim como em Atenas, o escravo romano também poderia exercer diferentes funções ou adquirir a sua própria liberdade. A única restrição jurídica contra um ex-escravo impedia-o de exercer qualquer cargo público. De acordo com essa narrativa, qual dessas imagens representa o trabalho na sociedade romana? Letra A, B, C ou D? Letra D, pessoal, que está representando então esse trabalho escravo na época da sociedade romana. Atividade 8. Leia a afirmativa abaixo. A civilização do Egito Antigo se formou no Vale do Rio Nilo, no nordeste da África. Esse povo se organizou em torno de 3.200 anos antes de Cristo, como um império. Os fenícios eram um povo de origem semita, localizados na costa oriental do Mar Mediterrâneo. Surgiram em torno de 3.000 anos antes de Cristo. E com base nessa narrativa, vamos responder à questão seguinte. Os povos da antiguidade estão representados pelo tempo. Que tempo é esse? Letra A, tempo cronológico. Questão 9, leia o texto abaixo. Grécia Antiga. Atenas teve o seu apogeu cultural e político no século V a.C. Diferentemente de Esparta, as decisões políticas não estavam nas mãos de um conselho. Dentro desse sistema, todos os cidadãos podiam representar a si mesmos e decidir os destinos da cidade. Esse texto retrata qual característica de Atenas na antiguidade? Nós estamos falando da prática da democracia, da participação de todos. Letra C. Questão 10. Leia o texto abaixo. Patrícios e plebeus na República Romana. A instauração da República Romana, provavelmente em 509 anos antes de Cristo, fez com que o poder político se manifestasse nas mãos dos patrícios. O fortalecimento do Senado e o exercício do poder executivo pelos magistrados reproduziram a exclusão dos plebeus da vida política romana. Essa exclusão política e a exploração econômica resultaram em inúmeros conflitos sociais em Roma, opondo patrícios e plebeus. Os plebeus eram um grupo social composto por artesãos, comerciantes e camponeses, que constituíam assim, a imensa maioria da população romana. Com o desenvolvimento da sociedade e o enriquecimento dos patrícios, os plebeus começaram a se organizar para tentar superar a situação social em que viviam. Bom, de acordo com esse texto, pessoal, a história. Durante muito tempo, na história de Roma, os plebeus eles sofreram com o processo de abandono político. Portanto, letra D. Questão 11. Observe as imagens abaixo. Nós temos aqui duas imagens da paisagem 1, Curitiba em dois tempos, e da paisagem 2. Bom, a segunda paisagem é diferente da primeira por causa de quê? Do aumento do número de prédios, conforme se observa então nestas duas paisagens. Questão 12. Observe a imagem abaixo. Estações do ano. Nós temos aqui o movimento de translação e, consequentemente, a formação das estações do ano. Com base nessa imagem, qual é o fenômeno que dá origem às estações do ano? Nós estamos falando da letra D, translação da Terra ao redor do Sol. Questão 13. Leia o texto abaixo. Cerca de metade dos rios e outros cursos de água da Europa continental está ameaçada por poluentes químicos, como pesticidas e outras substâncias industriais, revelou um estudo publicado nos Estados Unidos. Esta investigação baseou-se na análise de dados dos serviços governamentais de acompanhamento das linhas de água
proveniente de 4.000 locais da União Europeia. Adiantaram os investigadores, cujo trabalho foi divulgado nos anais da Academia Norte-Americana de Ciências. A maioria dos cursos de água está ecologicamente afetada ou ameaçada por uma grande perda de biodiversidade. Nos 4.000 locais estudados, investigadores detectaram 223 substâncias químicas. Bom, de acordo com esse texto, uma causa da poluição dos cursos de água da Europa se deve ao fato de que, letra C, desenvolvimento desenfreado das atividades econômicas, principalmente industriais. Questão 14. Observe as paisagens abaixo. Nós temos aqui, no mesmo local, duas paisagens diferentes. E considerando as mudanças observadas nestas duas paisagens, nós podemos concluir que o planeta vem sofrendo com o quê? Com o aumento da temperatura média global, letra A. Atividade 5, observe a imagem abaixo. Nós temos essa imagem aqui, tipicamente de uma região, do Sudeste Asiático, com plantio em curvas de nível. E essa imagem representa aí um processo de quê? De modificação do relevo, letra C. Questão 16, leia o texto abaixo. O Cerrado é considerado por muitos como um importante berço das águas do Brasil, tão importante para a disponibilidade dos recursos hídricos no país quanto a Amazônia. O principal motivo dessa consideração é o fato de que esse domínio morfoclimático concentra uma área que abriga nascentes e importantes rios, beneficiando aí 8 entre as 12 grandes bacias hidrográficas brasileiras. Com base nesse texto, a expansão do agronegócio no Cerrado pode provocar, letra A, pessoal, a contaminação de importantes aquíferos nessa região do Cerrado. Questão 17, observe o gráfico abaixo. Nós temos um gráfico aqui das ilhas de calor, na área rural, no centro da cidade, e alguns parques e zonas residenciais. O problema ambiental urbano retratado nesta imagem, nesse gráfico, é agravado por meio de quê? Por meio da retirada da cobertura vegetal, que vai ter alteração na temperatura e formando um microclima nesta região. Questão 18. Observe a imagem abaixo. Nós temos aqui uma área de desmatamento, e nesta imagem houve uma mudança significativa na paisagem provocada pela ação humana. E essa ação foi por meio da derrubada das árvores, o desmatamento. Questão 19, leia o texto abaixo. Aquecimento global. O aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, o que, em tese, é causado pelas práticas humanas. A principal causa desse problema climático que afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra. Bom, com base nesse texto, a intensificação do efeito estufa no planeta tem relação direta com o quê? Com a emissão de gases provocados pela poluição na atmosfera. Letra A. Questão 20, observe a imagem abaixo. Nós temos aqui uma imagem do movimento de rotação da Terra e a questão pede exatamente isto. Qual é o fenômeno retratado nesta questão? Nós estamos falando do movimento de rotação da Terra, letra D. Questão 21. Leia o texto abaixo. Grande réptil aquático aterrorizou os oceanos até o litoral brasileiro. A palavra mosasauro, que tem origem no nome do lugar onde o animal foi descoberto, o rio Mosa, não identifica apenas um tipo particular de animal, mas uma linhagem de répteis que habitaram os oceanos do mundo todo entre 100 e 66 milhões de anos atrás. Os paleontólogos já identificaram quase 40 espécies de monossauros, a maioria a partir de fósseis coletados em rochas de origem marinha, indicando que os animais viviam nos oceanos. Durante o final do período Cretáceo, os monossauros reinavam com predadores de topo dos ecossistemas marinhos do planeta. Mas, há cerca de 66 milhões de anos, um grande evento de extinção resultou no desaparecimento em massa de muitas espécies. Bom, os fósseis abordados nesse texto, pessoal, são evidências diretas do quê? Letra C, do processo evolutivo do animal, certo? Questão 22. Clara preparou um vinagrete para o almoço. Os ingredientes eram azeite, vinagre, sal, tomate, cebola e um pouco de água. Misturou bem, mas quando foi almoçar percebeu que o azeite estava por cima de outros ingredientes. Isso ocorreu por quê, pessoal? Porque o azeite ele não é solúvel em água e por isso não se misturou. Letra
B. Questão 23. Em uma epidemia de rotavírus, um paciente apresenta quadro de vômitos e diarreias, ocorrendo perda de água e sais minerais pelo organismo. Nesse caso, o soro caseiro é um grande aliado, pois repõe esses elementos no organismo. Essa bebida consiste na preparação e na administração de uma solução aquosa de açúcar e sal de cozinha. Qual é a classificação desse produto quanto à composição? Essa mistura aí é uma mistura homogênea, letra C. Questão 24. Leia o texto abaixo. Pesquisadores publicaram estudo em que apresenta uma nova espécie de dinossauro predador, o Gnathovorax, originário do período Triássico, com aproximadamente 230 milhões de anos. Ele é um dos mais antigos já encontrados no mundo. E o Gnathovorax chegava a medir 3 metros de comprimento e eram os maiores carnívoros do ambiente em que vivia. Bom, a descoberta da espécie mencionada no texto foi possível devido ao encontro de quê? Ao encontro de um fóssil. Questão 25. A imagem abaixo mostra ossos e músculos na realização de um movimento. Bom, para a realização desse movimento é necessário também o comando de um sistema. E qual é o sistema? O sistema nervoso, letra C. Questão 26. Observe na imagem abaixo um procedimento em que se realiza por meio de uma bomba de ar. Certo? E de acordo com esse procedimento, a capacidade do ar em ocupar todo o espaço da bola está relacionado com a letra A, compressibilidade. Questão 27, leia o texto abaixo. A porção rochosa do planeta Terra é composta por rochas que, por sua vez, são compostas por minerais. Alguns desses minerais e rochas são os chamados minérios. Alguns exemplos de minérios são granito e mármore. Bom, a classificação dos minérios citados no texto, quanto à composição, é chamada de quê? De uma mistura heterogênea. Questão 28. Por causa dos movimentos do corpo humano, as pessoas conseguem realizar diversas atividades como andar, escrever e pegar lápis. Quais são os sistemas que trabalham juntos para realizar um movimento? O sistema nervoso, o sistema esquelético e o sistema muscular. Letra C. Questão 29, leia o texto abaixo. Uma joia de ouro de 18 quilates possui 75% de ouro em sua composição e 25% de outras ligas metálicas, geralmente cobre, prata, zinco, níquel e cádmio. Esta liga é necessária para tornar o material mais durável e mais brilhante, mas varia de joalheria para joalheria. Bom, a joia descrita nesse texto é considerada uma... Que tipo de mistura, pessoal? Mistura homogênea, letra B. Questão 30 e última. Os sistemas do corpo humano trabalham conjuntamente para realizar determinadas funções. Uma dessas funções requer a atividade conjunta dos sistemas muscular, ósseo e nervoso. Esses 3 sistemas atuam conjuntamente na execução de movimentos corporais, letra C. Bom, pessoal, esse foi o vídeo explicativo com a correção das atividades propostas na avaliação diagnóstica de março de 2021, proposta pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para Ciências Humanas e Ciências da Natureza do 7º ano do ensino fundamental. Pessoal, eu só tenho que agradecer a vocês, porque nesse mês de março nós chegamos na marca de 10 mil inscritos no canal. E para comemorar, nós vamos fazer um sorteio de um jogo de passa ou repassa, conforme já foi anunciado anteriormente nos vídeos do canal. Fiquem atentos, porque nos próximos vídeos eu vou informar a data para o sorteio. Para você participar, basta então você ser inscrito do canal e também seguir e curtir a postagem lá no Instagram, que eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado!